Nós iremos ver alguns sinais que estão caindo em desuso, outros que estão sendo utilizados mais, para ampliar nosso processo de formação em cada uma das aulas. Muito obrigado a todos e vamos continuar sempre. E por favor, participem. Participe porque é importante para melhorar o Brasil. A Libras livre para o Brasil. Joia? Obrigado. O sinal de corpo humano, você bate aqui no peito nesse sentido. Corpo humano. Em relação ao corpo humano, a mudança dos sinais ou variação dos sinais, por exemplo, em relação à coluna vertebral, que pode ser uma configuração do chifrudo, do chifre, para poder vocês entenderem, e coloca nesse sentido. Então, aqui vai sendo a coluna, aqui vai ser o sinal para a coluna vertebral. Para o sinal de bunda ou nádega, nádega não tem, eles não conhecem a palavra, mas bunda eles conhecem. Basta isso, como se estivesse pegando na bunda. O sinal de menstruação, eu coloquei nos vídeos passados, descendo do umbigo. Mas os estudos estão fazendo muito aqui mais em cima, porque vagina, como está aqui nessa região, então menstruação aqui, aborto aqui também, então toda a região está subindo mais por conta dos vídeos, por conta dos trabalhos mais reduzindo a imagem. Então, essa região fica do umbigo para cima, então eles estão colocando menstruação nessa região. O sinal de sangue vermelho que escorre. Mas como é que eles estão fazendo veias e artérias? Eles estão colocando esse vermelho que escorre e depois vai passando assim ou passando assim. Independente se conhecem o que significa a diferença entre artéria e veia. Estou trazendo o sinal. Uma coisa é o sinal, outra coisa é o conceito desse sinal. Para mastigação, o que é que dá a boca? Então, ó, transfere para as mãos e faz a mastigação. A pele ele faz tocando, puxando, mas também com a letra A passando por cima do punho, para falar que é o couro. Como se você tira o couro da galinha, por exemplo, da carne. Você pega e puxa. Então está fazendo exatamente o sinal de couro. O cérebro, além da cabeça, você vai colocando dessa forma aqui dentro. E se você fechar mais e mexer dessa forma, fica sendo como feto. Sinal de feto. Porque aqui dentro está a criança se mexendo. Então você vai ter que associar a gravidez, o feto. Para o sinal de célula, eu procurei diversos lugares, não foi fácil. Por último, eu conversando com um intérprete, ele disse, eu uso assim. Bem, eu estou passando para vocês porque aí de repente ajuda outras pessoas a confirmarem ou construírem, ou pelo menos se não tem um sinal oficial, que seja este. O sinal de célula, e aí ela se multiplica. É diferente do sinal de reprodução, junta e continua. Ó, como sendo o macho e a fêmea, junta e continua. Para o sinal de reprodução. Reprodução de modo geral. Mas se fosse celular, a célula ela não juntam duas. A mesma célula ela se divide e vai então colocando. Para o sinal de reprodução celular. E célula, só isso aqui, colocando. Seria em O, colocando assim, batendo. Daí é saber funções, composição, papel na vida de cada um. Aí é outra situação. O sinal é este. O sinal de criança, especificamente criança, o que nós vemos é isto aqui, criança. Se eu colocar homem, criança, menino, isso aqui, mulher, menino. Acontece que tem uma variação do sinal para a criança bobinha, bebezinho pequenininho que não é o bebê, uma criança boba. E tem surdo que não amadureceu essa reflexão, que é só para criança boba, e está ensinando para o sinal de criança esse sinal, que não tem nada a ver, não é toda criança que é abestalhada, que é abobalhada. Então é preciso fazer essa distinção e corrigir esses cidadãos, professores e instrutores surdos, que o ensino está errado. Eles estão ensinando errado ou aprenderam também errado. O sinal de criança é esse, visto em vários dicionários, visto no YouTube, que eu aprendi com os surdos, e daí fica uma situação assim de muita confusão. É preciso modificar isso. Cada um coloca o sinal que acha que serve e pronto e fica. Não é bem assim. Não pode ser assim. Algumas curiosidades em relação ao conhecimento de pessoas surdas quanto à saúde. Por exemplo,
uma jovem da terceiro ano do ensino médio, ela tinha 22, 23 anos de idade, conversando conosco, ela disse que não sabia que o feto, dentro da barriga da mãe, ficava dentro de uma bolsa. Pensava que era misturado com os intestinos, tudo junto lá. Já um outro disse que não sabia que dentro do feto, que o feto tinha vida, pensava que só tinha vida depois que nascia. A questão dos gêmeos, os surdos também não colocam. Por exemplo, eu já vi o sinal de nascer é este, nascer, certo? Com a mão, nascer. Acontece que nascer gêmeos, 3, 4, eu já vi sinal para gêmeo com G no queixo, aqui ó, na boca. Mas aqui na nossa região se utiliza esse sinal de nascer com 2, com 3, com 4 e assim vai dando a característica. Acontece que os surdos que a gente tem contato, que estava conversando com eles, inclusive da terceira série do ensino médio, alguns até da faculdade, não sabia que existia a diferença dos univitelinos e dos bivitelinos. Apenas era gêmeo, ficava tudo num canto só e que tinha que ser todo mundo igual. E muito menos aquelas crianças chifópagas, que são as siamesas. E aí fica uma situação mais complicada ainda. Porque começa a falar, alguns falando que é castigo de Deus e outras situações mais que levam para a religião e tiram da questão da saúde, a questão do desenvolvimento, da embriologia em si. Nesta mesma situação de pesquisa que nós vamos descobrindo e conversando com alguns surdos da escola, eles não sabem que o pulmão são 3 lobos, que o intestino tem o grosso, tem o delgado, tem a região anal. Não conhecem todo esse percurso, nem os 20 metros de intestino, que estão compactados dentro do abdômen para fazer a absorção dos alimentos. Não sabem o que é a absorção dos alimentos. A troca gasosa, a troca iônica, a troca alimentar, os nutrientes, não conhecem nada disso. E colocar só o dedo assim, assim, para lá e vai. O que é? Se aproprie. Se aproprie da osmose, da mudança de pH, se aproprie da transferência ativa ou passiva dos alimentos, quer seja da água, do açúcar, quer seja dos sais minerais. Não se apropriaram ainda disso. E daí, para o encerramento da nossa discussão, o que me deixou assim mais surpreso, conversando com um grupo de uns 4, 5 surdos, alguns faziam a faculdade, outros estavam no ensino médio, outros no ensino fundamental, todos trabalhando na empresa. Conversando com eles, eu perguntei, no coração, o que é que tem dentro do coração? Foi unânime a resposta. Tem a noiva, a namorada, a esposa. Ninguém sabe que o coração é uma bomba, que o coração é comandado pelo cérebro, que o coração faz a circulação sanguínea. Então esse é o limite que a escola está passando todo mundo, sem qualificação desses sujeitos para a própria vida. E quando eu vi, num vídeo de uma avaliação de um curso superior de Libras, um vídeo onde a surda coloca que a mosca entrou na boca, foi para o corpo todinho e parou no coração, aí foi quando eu percebi que o buraco, a falta de formação, de informação, não se limita só à escola, não. O nível superior também. Então é total falta de consciência. Os ouvintes também fazem isso, mas os ouvintes têm a informação. Se não respeitam, o problema é deles, têm consciência. O surdo não tem consciência do seu próprio corpo, não tem consciência da fisiologia, da patologia, da anatomia, não tem consciência de como funciona o corpo. Então nós temos uma responsabilidade e uma obrigação muito grande, tanto com a escola como a família, para poder orientar tudo isso. E tem que ser via visual, tem que ser mostrando passo a passo, mas do visual. Não pode ser apenas com um bocado de sinal, sem ter ao lado um suporte visual para que ele possa compreender como funciona. Ou ele vai permanecer isolado, sem abrir a mente para as situações da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas o maior de todos os conflitos foi quando, trabalhando com um colega, um amigo surdo, explicando para ele que a flor tinha macho e fêmea. Depois ele perguntou,
se fogo, pedra, água, terra, fogo, pedra, água, a terra e a terra tinha também homem e mulher. Aí realmente foi quando eu percebi o fosso que é a educação humana, escolar e social da própria vida da pessoa surda. E isso não é conhecimento de ouvinte, né? Isso é conhecimento humano para a própria vida, para dar autonomia, para ter independência, para ter responsabilidade social, pessoal, coletiva, para poder educar uma criança, para poder educar um filho, para poder construir todo um conhecimento de vida e não ficar isolado ou apenas no sentido de que a vida é só aquilo. Não é assim, dependente, refém de alguém que intermedie. É preciso interagir, é preciso trocar, é preciso mudar, é preciso transformar todo esse processo educacional. E eu conto com todos vocês. E pode contar comigo.